já parou. E de repente eu saí para fora, e quando eu coloquei o meu pé para fora da porta do quarto, o Espírito de Deus falou comigo e disse: eu vou levar aquela que tu amas. Eu disse: não pode ser, eu vou orar. Senhor, o Senhor deu vida para o rei Ezequias. Deus, eu preciso de vida para minha mãe também. Fui naquela noite pregar, irmãos, na igreja do SIC. Quando ali eu estava pregando, Deus levantou uma mulher em profecia, pegou nas minhas mãos e disse: filho, eu vou levar aquela que tu amas, filho. Mas eu não queria aceitar aquilo. Já meus irmãos, e disse: não, vão para o monte, Deus há de dar mais 15 anos de vida para ela. Fomos para o monte, ali eu chorei, queridos irmãos, ali eu lamentei, ali, irmãos, eu gritei com Deus. O chão do monte acendeu tudo, virou tudo em brasa, as árvores em volta acenderam tudo. Eu disse: Deus, o Senhor ouviu as minhas preces, meu, a minha mãe vai ser curada. Fui até a casa dela, orei por ela, queridos irmãos, e quando chegou a noite que eu fui para casa, minha irmã foi com ela na ambulância para o hospital, e quando ela chegou no hospital, ela abriu os braços e disse: Senhor, recebe o meu espírito, e partiu desta terra para a glória de Deus, irmão. Irmãos queridos, eu quero dizer que isso não foi motivo para me abandonar o Evangelho, não foi motivo para me deixar de Jesus Cristo, mas foi motivo para me lutar mais ainda pela minha salvação, porque um dia eu sei que eu vou encontrar com ela. E se você ama alguém, procure ser salvo para ter o reencontro. E quem crê a palavra, levante as mãos e dê glória a Deus. Um mês depois, irmãos, minha mãe morreu. Eu tinha duas pessoas em especial na minha vida. Uma dessas pessoas era minha mãe, que, irmãos, eu dependia muito da minha mãe. Eu fui um filho muito rebelde, mas a minha mãe, irmão, sempre me apoiava mais em tudo que eu fazia. Minha mãe partiu para agora, irmãos, então ficou meu avô, que era o meu conselheiro espiritual. Todos os dias, irmãos, eu saía do meu trabalho e todo dia eu passava na casa dele. E cada dia que eu ia na casa dele, eu percebia que o meu avô estava com seu semblante mais triste. O dia, irmãos, quando eu cheguei na casa dele, ele não estava em casa. Perguntei, irmãos, para a mulher que havia casado com ele, a minha avó, não a avó verdadeira, mas uma outra mulher que havia casado com ele, porque ele era viúvo. Ela disse: o teu avô está no hospital. Então, irmãos, alguns dias depois eu fui no hospital e cheguei, irmãos, bem pertinho da cama dele. Ele disse para mim assim: Marcos, nunca deixe de Jesus. Passe o que você passar na vida, nunca deixe dos caminhos do Senhor. Sabe por que ontem à noite, Marcos, eu consegui entrar no paraíso. E eu quero dizer que o paraíso não tem nada a ver com essa terra aqui, Marcos. Aleluia. A morada de Deus não tem nada a ver com essa terra. Eu vi a glória de Deus, eu vi o paraíso, eu vi jardins maravilhosos. Lá não tem poluição, lá não tem tristeza, não tem angústia. E de repente o anjo veio e disse assim: volta para a terra que ainda não chegou a tua hora. Aleluia. E ele disse para mim: filho, eu não queria voltar mais. Eu não queria voltar mais para essa terra, para este mundo, não, porque este mundo é só tribulações. Irmãos, este mundo, se nós quisermos uma casa, nós temos que dar nossa vida para poder comprar uma casa, irmãos. Para nós comprar um carro, irmãos, nós passamos metade da nossa vida quase pagando um carro para poder adquirir um carro. Nessa terra, meus irmãos, as enfermidades nos atingem, irmão. Nesta terra tem dias que eu tenho que pregar neste altar com a minha cabeça explodida, irmão. Tem dias que você vem para a igreja que você quase não consegue andar de tantas dores no seu corpo. Mas eu quero dizer que lá no céu a Bíblia diz, querida igreja, que nós seremos como os anjos, nós seremos espírito e não haverá nem choro e nem ranger de dente. É
Mas Deus me trouxe até aqui para te dizer essas palavras. Irmãos, e eu voltei para minha casa muito triste, angustiado. Foi tão duro para mim, porque eu havia perdido as duas pessoas mais importantes da minha vida. Mas eu aprendi com essas duas pessoas, irmãos, que o único caminho é Jesus Cristo. Duas pessoas, irmãos, que me orientaram. Minha mãe aceitou Jesus depois de mim, mas a minha mãe se tornou uma conselheira, uma mulher que sempre fazia com que eu medisse as minhas palavras. Qualquer coisa que eu brincava e que ela achava que era demais, ela dizia assim: pastor, cuidado, pastor, não fala isso, pastor. E ele foi até os céus, irmãos, e viu os céus e disse: filho, nunca desista, porque um dia você vai reencontrar com a sua mãe. Aleluia. Um dia nós iremos nos reencontrar, e o mais importante de tudo, irmãos, lá nos céus, irmãos, nós vamos contemplar a face de Jesus, irmãos. Aleluia. Lá nos céus, irmãos, nós vamos poder ver as suas mãos furadas, irmãos. Nós não iremos entender, nós não vamos compreender as feridas nas mãos do Senhor, porque lá, irmãos, tudo ficará no esquecimento, irmão. As madrugadas que você não dorme ficarão no esquecimento, irmão. As decepções da tua vida sentimental ficarão no esquecimento. As decepções, queridos irmãos, a traição ficará no esquecimento. O pecado ficará no esquecimento. A dor que você sentiu de madrugada, que você gemeu, aquele câncer ardendo, aquele câncer queimando, ficará tudo no esquecimento, porque a Bíblia fala que lá não haverá nem lágrima, nem ranger de dente, não haverá mais gritos de dor, não haverá mais hospitais, irmão, para tratar dos doentes, porque lá nós veremos a glória de Deus. E quem crê na palavra, e quem quer morar neste céu celestial, levante as mãos e glorifique a Deus. Só que para nós chegar nesses céus, irmão, nós teremos que enfrentar as tribulações e teremos que continuar na presença de Deus, irmão. Nós teremos que trabalhar dentro de uma empresa onde só tem ímpio, irmão, onde eles só falam palavrão, onde, irmãos queridos, eles só ficam ali sacaneando um com o outro, e nós temos que fazer a diferença no meio dessas pessoas, irmãos, para nós herdar o reino do céu. Você jovem que estuda lá naquele colégio, mesmo que Deus amigo, fica com um, fica com outro, namora todo mundo, mas você terá que fazer a diferença. Os irmãos que estão casados, quem sabe lá na empresa, por onde você passa, o diabo tem lançado seta para uma traição, mas para alcançar o céu, para alcançar a glória de Deus, é preciso resistir ao pecado. E Deus nesta noite vai derramar sobre a igreja uma unção para a igreja suportar o pecado e as tribulações que vêm. E quem crê na palavra, levante as mãos e glorifique a Deus. Meus irmãos, aqui nesta terra, irmãos queridos, as pessoas matam por dinheiro. Irmãos, a pessoa está matando por R$5. Lá no bairro onde eu moro, irmãos, tem um matador de aluguel. Se você pagar R$500 para ele, ele mata a pessoa que você quiser. É a profissão dele, ele só faz isso, irmãos. Por R$500 ele está matando pessoas. Hoje, irmãos queridos, as pessoas estão matando por tão pouco. Hoje, irmãos, os assaltantes fazem plano para assaltar bancos, para roubar joias de ouro. Hoje, irmãos queridos, nas minas de Minas Gerais, tem pessoas, irmãos, que trabalham uma vida inteira para tentar, irmãos, adquirir uma pequenina pedrinha de ouro, porque ele sabe que se ele conseguir esta pedrinha de ouro, ele poderá, queridos irmãos, mudar a sua vida na terra. Em Santa Catarina, queridos irmãos, numa das cidades ali perto de onde eu morava, tem uma tribo indígena, irmãos, e tem ali
Tem uma caverna, irmãos, aonde dizem que tem minério dentro. Os índios, irmãos, eles guardam aquela caverna 24 horas por dia, armados com rifle, para que ninguém toque no seu minério. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que as ruas desta cidade em que nós iremos morar, elas são feitas de ouro, irmãos. E ouro puro, irmãos, não é o ouro aqui da terra, aquele ouro, irmãos, grosseiro, que tem que passar pelo fogo para depois se tornar aquela pérola amarela. Não, o ouro que está lá nos céus nos aguardando é ouro puro, meus irmãos. A Bíblia diz que as ruas são de ouro e os muros da cidade são de cristais, irmão. Não é muralha de tijolo, nem do cristal arrancado do fundo do mar, mas será o cristal celestial, meus irmãos, aquele cristal tão maravilhoso que não tem um avalista na terra que é capaz de avaliar as ruas de ouro, os muros de cristais. E a Bíblia diz que o rio, queridos irmãos, que corta o meio desta cidade, ele é cristalino, não tem poluição, e na beira deste rio está a árvore da vida, com suas folhas 12 vezes por ano. Durante todos os meses do ano as folhas crescem para a cura das nações, irmão. Esta água não é poluída, é tratada por Deus, e é esta água que nós vamos experimentar. A Bíblia diz que ela vem direto do trono de Deus, igreja. Lá não haverá mais sol, porque o próprio Deus será a nossa luz, igreja. Oh, Ramanai de Covacantarai de Coca. Não haverá mais sol, irmãos, porque o sol desta terra, se você vai numa praia, você tem que usar um protetor solar, porque os raios ultravioleta, eles causam câncer, meus irmãos. Se você andar no sol de Curitiba e aqueles raios atingem a tua pele, você está arriscado de tomar um câncer de pele sobre o teu corpo. Mas lá no céu, a luz de Deus vai nos iluminar. Lá nos céus, irmão, nós não vamos ter fome. Tem dias na vida da gente que você levanta pela manhã, no final de semana, você olha lá na esquina, alguém foi assando frango e você não tem dinheiro para comprar. Muitas das vezes, irmão, nem um pacote de leite, nem R$1 para comprar o pão nós temos, irmão. Mas eu quero dizer que lá no céu não haverá fome, não haverá sede, nenhuma necessidade, porque Deus dará tudo para nós, igreja. E quem quer neste céu, levante as mãos, glorifica, exalte a Deus. Nós temos que herdar este céu, irmãos. Nós temos que repensar a nossa vida. Nós temos que olhar, irmãos, como que nós estamos vivendo, se nós estamos agradando a Deus, se nós estamos andando segundo a vontade de Deus, igreja. É preciso rejeitar muitas coisas, irmãos. O profeta Jeremias rejeitou tudo, rejeitou até um casamento para servir a Deus. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele próprio tornou-se eunuco para servir a Deus. Irmãos queridos, servir a Deus é maravilhoso. Em momentos difíceis na vida, irmãos, mas servir a Deus é maravilhoso. Eu me lembro, irmãos, uma certa feita, quando, irmãos, eu estava empregado, trabalhando, ganhando até razoavelmente bem. De repente, irmãos, a faculdade Facel, que é uma das maiores faculdades aqui de Curitiba, que é administrada pelo pastor Takayama, me chamou para trabalhar. O salário, irmãos, daquela faculdade seria o quadruplo do salário que eu ganhava. E eu fiquei todo animado, fui fazer entrevista. E quando eu cheguei lá, irmãos, eles disseram para mim: olha, você vai trabalhar das 7 horas até as 10 da noite. Eram 3 horas de trabalho, mas era bem o horário
que eu estava na igreja buscando a Deus. Voltei para casa e chamei o meu pastor, na época era o pastor Juarez. Falei, pastor Juarez, surgiu uma grande oportunidade para mim, eu estava muito animado. A oportunidade da minha vida surgiu, pastor, não posso perder essa oportunidade, eu vou abraçar essa oportunidade. O único problema, pastor, é que é bem no horário que eu vim para a igreja. Pastor Juarez olhou para mim e disse assim, filho, qual é mais importante para você? O teu trabalho ou Jesus? Naquele momento, irmãos, toda a alegria que tinha se passado pelo meu coração foi embora. Cheguei em casa, irmãos, e deitei na cama e comecei a chorar. E a minha esposa carinhosamente veio e falou, o que aconteceu? Eu disse, o meu sonho caiu por terra. O sonho de eu poder comprar uma casa boa para você, o sonho de nós ter um carro, o sonho de nós ter uma vida boa, caiu por terra. Mas ela disse, não importa, o importante é que nós temos Jesus dentro dessa casa. Aleluia! Irmãos, pode vir prova, pode vir tribulação, pode vir angústia, mas o importante mesmo é nós ter a presença de Jesus. Aleluia! Aleluia! E só a presença de Jesus é que pode mudar um ser humano. A presença de Jesus, irmãos, fez de mim um novo homem. Se vocês me conhecessem antes de ter Jesus, irmãos, vocês não falariam comigo. Vocês iriam querer distância de mim por causa da fama que eu tinha. Mas hoje, com Jesus Cristo, irmãos, as pessoas, elas conseguem ter intimidade, conseguem falar comigo como seu pastor. E eu, como seu pastor, eu tenho que orientar os irmãos que Jesus está voltando. Nós precisamos, irmão, ser como a igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, mesmo passando tribulação, mesmo sendo perseguido, mesmo não tendo dinheiro, mesmo sendo pobre, mas guarda a palavra de Deus e não nega o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Sabe por quê? Este nome tem poder, este nome mudou a tua vida, este nome mudou o teu casamento, e este nome vai te levar para o céu. A Bíblia diz, queridos irmãos, que não há nenhum outro nome que nos possa dar a salvação. É o nome de Jesus, irmão, que nós temos que honrar na terra. Aonde nós for, aonde nós pisar, nós temos que honrar o nome de Jesus, igreja. É o nome dele. Nós temos, irmãos, que honrar este nome. Irmãos, a Bíblia diz que o casamento é digno de honra. Você imagina o nome de Jesus, que honra nós devemos dar? Você sabe o que é honra, irmão? Você entende, irmãos, o que é a palavra honra? Por exemplo, irmãos, quando vem um pastor aqui nos visitar de fora, irmãos, nós queremos honrar ele. Por favor, pastor, esteja no altar conosco. Por favor, esteja aqui conosco. Pastor, tenha a sua oportunidade. Glória a Deus. Quando, irmãos, acaba o culto num congresso, as irmãs vêm que honra aquele pastor e dão um presente para ele. Olha, dão um presente, estão honrando aquele pastor. Amém, Jesus. Então, irmãos, imagina se nós honrar a Cristo. Glória a Deus. O quanto, irmãos, ele tem para nos dar. Aleluia. Honrar o nome dele, irmãos. Honrar o nome dele no nosso casamento. Quando, irmãos, os laços do diabo passaram pela nossa vida, nós dizemos, não, eu não posso fazer isso, porque eu vou desonrar o meu Jesus. Temos que ser como José, queridos irmãos, mesmo sendo pressionado pela esposa, irmãos, de Potifar, José disse, não, eu não desonrarei o meu Deus. Quando, irmãos, nós estivermos dentro da empresa, esses dias atrás eu vi um rapaz, irmãos, com uma caixinha, e naquela caixinha ele enchia de chocolate dentro e levava embora. Irmãos, eu fiquei olhando para aquilo e pensei, meu Deus, jamais eu vou fazer uma coisa dessa, porque eu estarei desonrando meu Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que os ladrões, eles não vão herdar o céu. A Bíblia diz, irmãos, que os idólatras não
Jesus. Pode, irmãos, ler a Bíblia, pode, queridos irmãos, ir na missa todo dia, mas se for idólatra, não vai herdar o reino de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ah não, pastor, mas veja bem, Maria pode me ajudar, irmãos. Não tenho nada contra Maria, Maria foi uma bem-aventurada, mas a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o qual se fez homem. Então, irmãos, Maria, apesar de ser uma igreja pobre, apesar, irmão, de ser uma igreja com todos os problemas que toda igreja tem, mas a Bíblia diz que esta igreja tinha uma coroa. Aleluia. E sabe o que Jesus disse? Guarda bem o que tens. Ou seja, guarda bem a palavra, guarda bem os mandamentos. Não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo. Guarda os mandamentos, guarda os mandamentos, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, o diabo está doido para tomar a tua coroa. Você começou a vir para a igreja, e quando você vem para a igreja, você come, quando você aceita Jesus, Jesus entrega uma coroa nas tuas mãos. Aleluia. E Satanás, ele não quer que você continue com essa coroa nas mãos. Ele vai fazer de tudo para roubar a tua coroa, oferecendo para você dinheiro. Ah, eu compro a tua coroa, eu compro a tua coroa. Como aquele emprego que apareceu para mim, ele queria roubar a minha coroa. Aleluia. Glória a Deus. Não é minha coroa, minha esposa, minha coroa de ouro que Deus me deu. É, mas ele vai aparecer uma mulher bem bonita assim, ó, e diz assim, ó, eu troco, pega essa mulher e me dá a coroa. Não é a mulher de vocês não, viu, irmãos? É a coroa de glória. Ou vice-versa, chega para a mulher e aparece aquele executivo de maleta bonito, né, irmãos? Com palavras bonitas, e diz assim, ó, quer ele? Eu te dou, me dá a coroa. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, muitas vezes nós caímos no laço. Eu quero dizer para os irmãos que é muito mais difícil você ganhar um desviado do que ganhar uma pessoa católica para Jesus. Aleluia. Porque depois que o diabo toma a coroa dessa pessoa, irmãos, tudo fica mais difícil. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, cada um de vocês que está aqui tem uma coroa espiritual na vida de vocês. E o diabo quer roubar esta coroa de todo jeito. Para uns ele faz macumba, para outros, irmãos, ele oferece pratos, para outro ele oferece uma casa em troca da coroa, para outro, quando ele sabe que a pessoa gosta de carros possantes, ele dá um carro possante em troca da coroa. Para quem gosta de louvar, ele oferece um CD da Som Livre para gravar para o mundo. Assim como aconteceu com um cantor que cantava aí, ó, foi lá no tal de Raul Gil, ficou famoso. Aí a Som Livre veio e falou assim, ó, nós pagamos o dobro. Ele abandonou Jesus e foi gravar para a Som Livre. Trocou a sua coroa pelas coisas do mundo. Então, irmãos, não vamos trocar a nossa coroa. Pode aparecer a mulher mais bonita. Esses dias o rapaz falou para mim assim, pastor, e se viesse uma moça muito bonita na empresa lá? E o nome dela é Mariana, até vou citar o nome dela aqui. Se a Mariana chegasse para você assim e falasse, pastor, eu estou apaixonada por você, o que você faria? Eu falei, eu diria para ela, ó, felizmente eu não posso te retribuir, porque eu já tenho uma mulher muito mais bonita do que você, que eu amo muito, que eu amo de verdade, porque você eu nem amo. E vai procurar a tua turma. Ele olhou para mim, está doido, caiu, eu pegava. Só que eu prezo pela minha coroa, irmãos. Quem preza pela coroa aqui, irmão, levante as mãos.
Nós temos, irmãos, que cuidar da nossa coroa. Não podemos pecar, irmãos, porque o pecado é que nos separa de Deus. Vocês já viram a parábola do rico e Lázaro, irmãos? A Bíblia diz que o rico tinha muito dinheiro. Lázaro era um homem cheio de feridas, irmão. Os cachorros vinham e lambiam suas feridas. E quando Lázaro clamava por aquele rico, irmãos, não se importava com ele, desprezava aquele homem, irmãos. Mas um dia o rico morreu, e Lázaro também morreu. E de repente, irmãos, aquele rico olhou e viu que havia um grande abismo separando ele de Lázaro. E lá do outro lado, irmãos, aquele rico gritava e dizia: permita que ele apenas molhe a ponta dos seus dedos e coloque nos meus lábios, porque eu não suporto a sede. Irmãos, o pecado é o abismo que nos separa de Deus. Enquanto do outro lado, aquele homem que era pobre, que era doente, leproso, estava descansando no seio de Abraão. E aquele outro homem estava queimando no Hades, irmãos, que é um pré-inferno, antes de ir para o lago de enxofre. Ele estava ali queimando, gritando de dores, irmão, mas ele não podia ir até onde estava Lázaro. Sabe por quê? Porque o pecado fez ele ir para aquele lugar de dor. Mas eu quero dizer para a igreja, que uma igreja que foge do pecado, ela vai entrar no lugar de glória, no lugar de bênção, no lugar de vitória. E quem crê na palavra, levante as mãos e dai glória a Deus. E para, irmãos queridos, nós adquirir este céu, o primeiro passo é nós entregar nossa vida para Jesus, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que confessar o nome do Senhor Jesus diante da congregação, este será salvo, querida igreja. Aqueles, irmãos, que rejeitarem o pecado, aqueles, meus irmãos queridos, que andarem na presença de Deus, dentro da igreja, fora da igreja, no colégio, dentro da empresa, por onde esta pessoa passar, ela tem que refletir a glória de Deus, irmão, porque quando nós refletimos a glória de Deus, nós fazemos a diferença. As pessoas olham e dizem: aquele ali não cai no pecado, porque a glória de Deus está na vida dele. Levante as mãos e glorifica, levante as mãos e exalta. A glória de Deus está neste lugar. Receba a glória de Deus, igreja. É, meus irmãos. E para nós encerrar, irmãos, eu quero trazer a descrição da cidade que Deus tem preparada para nós. Vocês podem pensar que a Bíblia é um livro de ficção científica, né? Não é? Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia, irmãos, é a realidade. A Bíblia é a verdade. Meu bisavô, irmãos, era curandeiro. Um dia, o meu bisavô estava muito doente para morrer. E meu bisavô disse assim para o meu avô, aquele que morreu, que eu contei a história para vocês. Ele disse assim: olha, Deus me usou todos esses anos da minha vida para curar pessoas. E sabe onde que eu buscava Deus? Eu buscava Deus lá no meio do mato. Na época, irmãos, ninguém entendia. Mas quando meu bisavô ia curar as pessoas, ele colocava as mãos na cabeça da pessoa e ele falava em línguas estranhas, ninguém entendia o que ele falava. Na época, irmãos, ainda não tinha crente, bem perto da Segunda Guerra Mundial. Ele orava para as pessoas em línguas estranhas e todo mundo achava que era uma feitiçaria, mas não era, porque ele buscava Deus. E naquela época, irmãos, só os padres que tinham a Bíblia, eles ainda rezavam a missa em latim de trás para frente, para ninguém entender nada. Aí o meu bisavô disse para o meu avô: olha, eu vou te dizer uma coisa, Deus me usou todos esses anos para curar tantas pessoas, mas o segredo de Deus está no livro preto. Lute para conseguir um livro preto, porque se você conseguir o livro preto, você vai descobrir tudo sobre Deus.
Irmãos, aqui no Brasil, todo lugar da nossa casa tem uma Bíblia jogada. Uma Bíblia do Novo Testamento aqui, uma Bíblia do pastor lá, uma Bíblia daqui para cá, uma Bíblia não sei o que para cá. E ninguém lê a Bíblia. Lá em Cuba, ninguém pode ter Bíblia. Na China, existe uma Bíblia só para uma nação inteira ler. Sabe como que eles fazem para ler a Bíblia? Tem que fazer um cadastro. E todos os dias nós temos uma fila quilométrica de pessoas, e quando ele chega até a Bíblia, ele só pode ler uma página da Bíblia. Mas eles esperam para poder ler um versículo, um salmo da Bíblia. Esses dias eu vi uma pregação do Josué Erion, e ele dizia que lá em Cuba, na época que Stalin estava ali, irmãos, governando Cuba, eles foram, irmãos, para pregar a palavra de Deus e levaram um contrabando de Bíblia, da linguagem dos cubanos. E quando, irmãos, ele entregou a Bíblia para uma senhora já de idade, uma Bíblia pequena nas suas mãos, aquela mulher abraçou aquela Bíblia e disse: a palavra de Deus. Eu tinha uma, mas Stanley me tirou, e agora eu tenho a palavra de Deus na minha mão, e eu vou poder ler a palavra de Deus. Irmãos, nós temos tudo para servir a Deus aqui no Brasil, irmãos. Nós temos tudo para pregar a palavra de Deus aqui no Brasil. Mas nós deixamos as Bíblias jogadas para todo lado e não lemos a palavra. Deus está falando aqui hoje, irmãos. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Apocalipse capítulo 21. Eu só quero deixar a descrição do que Deus tem para vocês. Então vi um novo céu e uma nova terra. Não é essa terra aqui, irmãos. Testemunho de Jeová, irmãos, ele vem e fala que as pessoas boas irão ficar nesta terra. Mas eu quero dizer para os irmãos que as pessoas boas irão entrar no céu. O próprio Paulo disse: porque nós temos uma casa terrena, mas eu louvo a Deus, porque lá nós temos um edifício espiritual. Glória a Deus. Pois já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Como eu vou ficar aqui na terra, irmão, se já se passou? Se o mar já não existe mais, se já não haverá mais água na terra, como que nós vamos sobreviver? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, de Deus, e descia do céu, olha, irmãos, descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo, ou seja, preparada. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará entre eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E levou-me em espírito, e um grande alto monte mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus. Ela brilhava como a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos,
e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, e do lado do norte 3 portas, e do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios, e o comprimento, a largura e a altura eram iguais. Então, irmãos, essa é a cidade que Deus preparou. No último versículo diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Aleluia. Então essa é a nossa cidade. Essa é a nossa conquista. Você luta por um pedacinho de terra, sai uma invasãozinha na favela, coloca lá um barraco. A polícia vem, chuta todo mundo tem que sair. Mas isso é coisa terrena, irmãos. Não importa se você mora num barraco, que mora igual eu, que mora na beira do rio, que mora na favela, que mora no meio dos traficantes. O importante, irmãos, é que nós vamos herdar essa terra. Glória a Deus. Eu quero convidar a gente para nós colocar de pé. Eu gostaria de perguntar nessa noite, irmãos. Está saindo o som aí? Vamos lá. Toca uma música bem bonita aí. O que eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Quem quer aceitar Jesus hoje? E quer dar essa cidade? Vem pra frente. Quem mais quer aceitar Jesus? Quem mais quer aceitar Jesus? Então levante a mão. Levante as mãos assim e vem correndo, irmãos. Quem mais quer aceitar Jesus? Levante as mãos e vem para frente. Cadê as outras pessoas? Quem mais quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não deixa para amanhã o que Deus pode fazer hoje na tua vida. Eu sei que tem mais alguém. Quem mais quer aceitar Jesus? Levante a mão e vem para frente. Cadê as outras pessoas? Quem mais quer aceitar Jesus? Quem gostaria de reconciliar com Deus hoje? Quem quer reconciliar com Deus? Levante a mão. Aceitar Jesus ou reconciliar com Deus? Levante a mão. Tem mais alguém, irmãos? Eu sempre tenho pessoas sendo tocadas hoje para voltar para Deus hoje. Quem mais quer reconciliar com Deus hoje? Levanta as mãos. Não vai nada, irmão. Tem mais alguém? Quem mais quer aceitar Jesus e reconciliar? Levante a mão assim, quero te ver. Aquele que confessar o meu nome, este será salvo. Aleluia. Quem mais? Tem mais alguém? Eu sei que Deus está te tocando aí para você reconciliar hoje. Levante a mão e vem para frente. Espírito Santo vai tocando essas pessoas. Vai tocando, Jesus, para que eles venham reconciliar contigo.